Fala rapaziada, Fábio Breu na área. Hoje é o seu Mundo Grappling num cenário diferente. A gente está aqui diretamente do pavilhão de esportes da cidade de Tomar para fazer a gravação. E ali onde vocês estão vendo, onde vai rolar o evento hoje, o Guerreiro Templari. E eu tenho a honra de receber hoje aqui o Betim. Dá um salve pra câmera, Betim. Fala galera, estamos aqui na área aqui. Bem legal o formato aí diferente pra gente, né? É isso aí, é diferente do que da última vez. Betim, hoje a gente está no campeonato aqui, eu vou te chamar de Betim, né? Mas claro, pô. é como o senhor é conhecido, né? Betim, então assim, a gente está aqui hoje num cenário diferente, estamos aqui no evento Guerreiro Templário, eu sei que você vai estar participando daqui a pouco dos atletas, né? Então assim, ó, para começar, o que você, assim, começar em termos de pergunta, né? O que você fala do cenário atual do jiu-jitsu em Portugal? Cara, primeiramente, dar uma boas-vindas pra galera aí, quem tá assistindo o podcast. Já primeiro parabenizar aí o Mundo Grappling por estar fortalecendo o jiu-jitsu em Portugal. É muito importante pra gente que vive do jiu-jitsu e principalmente no cenário português, que veio o jiu-jitsu desde a década de 90. Eu acho muito importante a mídia hoje estar transmitindo isso. Parabenizar primeiro o Mundo Grappling por isso. Já se inscreva aí, galera, vão acompanhando o trabalho do pessoal que vem fazendo um trabalho bem legal. E o cenário do jiu-jitsu em Portugal está numa crescente muito grande, tá? O jiu-jitsu em Portugal teve uma iniciação na década de 90 e com isso o jiu-jitsu veio crescendo aos poucos em Portugal pelo número de pessoas também, tá? É muito difícil a gente conseguir ter uma faixa de crescimento grande com um número de pessoas pequenas. Então foi crescendo aos poucos, deu aquele boom da década de 2000 que foi todo mundo, né? Claro. Depois deu aquela safra 2006 a 10 que também deu aquela ascensão, né? Com Roger Gracie, o Galvão, Rony Barral, Xande Ribeiro, no finalzinho ali do pessoal já dando aquela ascensão na parte de mídia que começou a aparecer, né? E que foi os grandes nomes que começaram naquela época e que fizeram o nosso esporte crescer ainda mais. E nessa época foi quando Portugal começou a investir mais para a galera maior e começou a dar um passo maior. E nisso começou a ter ter faixas pretas formadas aqui em Portugal e começou o cenário de Portugal a crescer no jiu-jitsu. Hoje o cenário atual do jiu-jitsu em Portugal, ele está numa crescente muito grande. Tem grandes nomes, grandes professores, tem pessoas que migraram para cá com a intenção já de viver do jiu-jitsu, por ver pessoas que já vivem do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu aqui em Portugal hoje, ele está numa crescente absurda. Absurda, assim, benéfico, de um ponto positivo falando, que nos próximos 4, 3 anos aí nós devemos dobrar o número de praticantes aqui em Portugal, vocês veem com certeza. Ô Betim, e tu acha que, como que o cara pode, digamos assim, você que é um cara bem ativo em redes sociais e tal, você que é um cara que a academia chegou de 0 a 100 alunos em quanto tempo? Um ano assim, 1 ano e meio. Um ano e meio, você saiu de zero, começou do zero, chegou a 100 alunos. Tu acha que, como que o cara faz para o cara viver só do jiu-jitsu hoje aqui em Portugal? Cara, é bem interessante essa pergunta, por quê? Porque todo mundo chega para viver do jiu-jitsu, acha que ele é um bom faixa preta, vou dar aula, vou abrir meu espaço e vou começar a viver do jiu-jitsu. Claro. Legal, essa cabeça é a que todo mundo faz desde sempre. Só que é o seguinte, você está envolvendo com pessoas, você está envolvendo com rotatividade de pessoas, você está envolvendo com uma sequência de meses que essa pessoa vai estar frequentando. O jiu-jitsu ele tem graduação, o jiu-jitsu tem parte técnica, parte competitiva, parte lifestyle. Então, antes do cara pensar em mexer com o jiu-jitsu, ele tem que entender coisas básicas de um negócio, porque ele está abrindo uma escola. Ou seja, não é só dar aula, tem que ter um business também. É porque dar aula é um dos componentes do jiu-jitsu. É isso que a galera esquece. Eu sou um bom professor. Beleza, você vai precisar mesmo do bom professor. É uma parte só do negócio. Só que se você for dar aula só como professor, como é que você vai gerenciar quem que pagou a sua mensalidade? Como é que você vai gerenciar a evolução dos seus alunos? Como é que você vai gerenciar um fluxo ali financeiro, um fluxo ali, não só financeiro, mas um fluxo de rotatividade de pessoas? Você sabe lidar com pessoas? Você é bom de recursos humanos? E aí isso é um fator, né? Então, o primeiro passo para você viver no jiu-jitsu, ou o primeiro passo para você começar a dar aula em Portugal, Portugal já não é igual ao Brasil. Brasil, normalmente, a pessoa começa a dar aula, abre um espaço e está ali. Aqui não. Aqui você tem que ter um curso da IPDJ. A IPDJ é o órgão que rege toda a parte de educação física
e da parte motora de Portugal. No caso, o professor de jiu-jitsu aqui é uma profissão mesmo. O IPDJ é tipo o CREF no Brasil. O CREF do Brasil, sim, que rege a parte a educação física. Educação física, aqui chama IPDJ. A IPDJ, ela controla os profissionais da área de desporto. Porque aqui é diferente um pouco do cenário brasileiro. Então, só para explicar, comparando com o Brasil, porque a maioria da galera que vê e enxerga o jiu-jitsu aqui, muitos brasileiros acham que é parecido. E por ser uma arte brasileira, eu estou fazendo essa comparação. Mas aí, depois dessa IPDJ, você tem que ter uma licença da Federação Portuguesa. Só que para ter essa licença de funcionamento da Federação Portuguesa, você precisa ter o curso da IPDJ, que é o treinador grau 1. Não sabia que precisa da liberação da federação? Tem, por quê? Porque para você federar, para você dar aula aqui em Portugal, a federação você tem que estar vinculado a uma equipe. Para você vincular a sua equipe em Portugal, só com curso de grau 1. Então o cara tem que fazer o curso de treinador de esporte grau 1. Né? Grau 1. É como se fosse um tecnólogo, tá? Porque, para você ter uma ideia, quando eu fiz meu curso, foram 540 horas de estágio, cara. É muito de tempo. Estágio. E quanto tempo que é o curso? O curso é na média de 1 ano e meio, mais ou menos. Tempo. Não, é um tecnólogo. Você tem um certificado de tecnólogo com cédula e tudo, IPDJ, que você... A cédula profissional, né? Exatamente. Você tem uma cédula profissional de trabalho de treinador grau 1, entendeu? E sem essa cédula, você não pode trabalhar aqui como professor. Isso eu sabia. E a multa é alta, tá? Porque, por exemplo, se a fiscalização for numa academia, por exemplo, chegar lá e não tem o licenciamento da IPDJ, além de bloquear o trabalho da pessoa, que bloqueia o trabalho dela, ela vai tomar uma multa, se eu não me engano, acho que é 800 ou 500 euros, é muito caro mesmo, porque você está fazendo uma atividade, é como se fosse um... exercício legal da profissão. Exatamente, exercício legal da profissão, exatamente. E além de tudo, quando é um ginásio exclusivo, tem que ter empresa. Então, ou você tem que ter uma atividade ali que... Tem que seguir as regras aqui, cara. Ou seja, não é só abrir a porta, não, né? É só ser diplomado e abrir a porta. Tem que ter... É complicado. Por quê? Porque muita gente aqui não tem curso, mas tem alguém que assina por ele. Alguém tem que ser responsável. Alguém tem que se responsabilizar, né? Isso. Então, quando eu cheguei, por exemplo, eu não tinha o curso ainda. Enquanto eu estava fazendo o curso, um dos professores da minha escola hoje, que é o Léo Cerqueira, o professor principal de kimono na minha escola, ele já tinha licença da IPDJ quando eu cheguei. Aí, quando eu cheguei em Portugal, ele foi e ele assinava por mim. Ele ficou responsável por mim. Então, tudo que eu fizesse ali dentro, ele que era o responsável. Então, aí eu tinha eu dava aula com a consentimento de um treinador que estava ali responsável por mim, até eu fazer meu curso. Quando eu fiz meu curso, eu fiquei eu mesmo responsável. E hoje eu tenho dois treinadores formados de grau 1 dentro da minha escola, que são responsáveis por isso. E como que funciona para o cara fazer essa certificação? Ele tem que ir na IPDJ, o site da IPDJ. Tem várias... tem uma empresa maior que faz isso, que chama Gnosis. Essa Gnosis ela é vinculada junto com a Federação Portuguesa, porque ela tem lá um treinador grau 1 de jiu-jitsu. E isso faz com que eles liberam esse treinamento. É muito completo. Fala sobre primeiros socorros, sobre treinamento de alta performance, sobre funcionamento físico, fisiologia. É muito completo. O curso é bom. Não, o curso é muito interessante. Muito interessante. E o mais legal, por exemplo, se o cara pensa no futuro, ele pode, depois desse treinador grau 1, ele pode fazer um outro curso que tem lá dentro e ele vai se certificando porque ele elimina algumas matérias. Então, isso aqui é legal. Por exemplo, se ele quiser fazer um curso de treinador de PT, por exemplo, que aqui é separado, o personal trainer do treinador. Aí ele faz mais um aninho, ele já pode dar personal trainer. Entendeu? Legal, cara. Então, vai somando, né? Isso. Então ele pode se profissionalizar aqui. E essa cédula, ela vale na Europa. Eu vi aquela questão também que eu acho que tem questão de pontos também, né? Porque quando você faz um RTP, por exemplo, você participa de algum evento esportivo, tem alguns que somam pontos para essa... Porque depois o cara não tem que renovar essa cédula? Não, a parte competitiva não tem muito a ver com Não competitiva, treinamentos mesmo. Por exemplo, a gente como árbitro, tem o RTP. E, por exemplo, a época do estágio, por exemplo, quando você for fazer estágio, você não é só estágio dando aula. Por exemplo, treinamento de competição conta, lutar conta como estágio, dar aula, ser instrutor, arbitragem, treinamento externo, por exemplo, seminário, coisas relacionadas a isso. Por exemplo, um camp, tudo isso entra como estágio.
tudo que está dentro do jiu-jitsu ali entra como estágio. Então, ele consegue eliminar algumas coisas disso, entendeu? Entendi. Mas hoje, então, tá na mão da Gnose para fazer esse curso. Na minha época foi, eu não sei se hoje tem outras plataformas, a que eu conheço é a Gnosis, que é responsável por treinador grau 1 de jiu-jitsu. Não, eu tive pesquisando, acho que ainda tá na mão deles. Aí tá, né? Eu não tenho, porque minha célula tem, ela veio, são 5 anos, ela veio isso daqui 2 anos, porque eu peguei na época de pandemia, então meu curso, em vez de 1 ano e pouco, demorou 2 anos e tal, porque eu fiquei aquele prazo de pandemia parado, aí depois eu tive que retornar e finalizei meu curso. E o curso é presencial todo? Como é que é o esquema? Então, na minha época, por causa que era pandemia, começou pré-pandemia e pandemia, era muita coisa online, e tem a parte presencial. A parte presencial é bem pouca, mas ele tem a parte presencial, que tem a parte até de treinamento de jiu-jitsu mesmo. Você chega lá, não é de eles ensinando jiu-jitsu, porque claro. Chega lá, é complicado falar com um cara que nem treina jiu-jitsu direito, vai ensinar jiu-jitsu. Ele já chega e fala, ó, não posso chegar aqui querendo ensinar para vocês, por exemplo, jiu-jitsu. Você é faixa preta há tanto tempo, eu vou chegar ensinando para o jiu-jitsu para vocês? Não tenho que ensinar. Mas eu tenho que repassar para vocês conceitos básicos do que, por exemplo, o seu aluno, se ele apagar, como é que você age. No seu aluno, por exemplo, se ele tem um mal súbito, se o seu aluno tem uma fratura. Então, essas questões, eles ensinam como agir, e isso é muito importante. Isso é bacana. Então, vamos lá, o cara passou disso, tirei a cédula. Pronto. E agora? E aí o cara, ele vai ter que definir 2 coisas. Se ele vai estar vinculando uma equipe só dele, ou se ele vai vincular em alguma equipe. Normalmente, o que acontece no jiu-jitsu é o cara vincular em alguma equipe, algum parceiro e tudo, e ele pode, por exemplo, chegou aqui, esse parceiro assina por ele consegue dar essa aula, consegue estar dando aula, e ele corre atrás desse documento dele, que é muito importante, e é de grande valia de aprendizado. Depois que ele fez isso tudo, ele já está apto a dar aula aqui em Portugal. Para dar aula aqui em Portugal, principalmente, ele tem que entender que não é qualquer lugar que dá para dar aula. Por quê? Porque Portugal não é tão grande quanto os outros lugares que a gente pensa, está muito centralizado. E muitas das vezes, você ir para um lugar centralizado, a pessoa vai lá e vê que assim, o custo é alto. Né? Você vai começar do zero, com custo alto. Acaba que aquilo, como é que você vai ver? Você não conhece ninguém te conhece, você ainda não conseguiu em tempo hábil divulgar o seu trabalho, você não conseguiu ainda mostrar o que você é e quem que você é, você chegou agora. Então, muita gente dá esse tiro no pé aí, que eu falo que não tem maturidade do local suficiente e ambientado e já quer começar a dar aula. Então, imagina que você chegou em algum lugar, você é igual uma criança, ninguém te conhece, você é novo lá. Claro. Você tem que criar uma identidade naquele local, e depois que você criou uma identidade naquele local, você tem que escolher um lugar estratégico, ou você vai dar aula em algum lugar para alguém. Eu sempre indico alguém que quer viver do jiu-jitsu, principalmente em Portugal, se vincule a um parceiro, que você vai aprender com esse parceiro vai te colocar no cenário desportivo dentro de Portugal e depois você vai decidir para que lado que você vai, que decisões que vocês vão tomar, porque aqui em Portugal não é América, primeiro. Todo mundo, principalmente o pessoal, tem que entender que aqui não é América, não é o fluxo financeiro igual a América, não há fluxo de pessoas e nem de esportivo igual a América. Então a galera tem ilusão, vou sair do Brasil, vou vir para Portugal, vou começar a dar aula de jiu-jitsu e vou ganhar dinheiro. Se fosse assim, todo mundo que era faixa preta aqui estava rico. E não é isso que é a verdade. E a dificuldade para dar aula aqui, eu fico vendo, por exemplo, no meu caso, eu estou aqui há 6 anos. Em 6 anos, no 5º ano que eu comecei até realmente a ter uma resposta maior do meu trabalho que eu vim fazendo. Então, olha quanto tempo que eu vim. E olha que eu sou atleta profissional ainda. Então, além de professor, treinador, gestor, empresário, eu faço a parte competitiva toda, que foi o que, na verdade, me dá uma ascensão muito grande para mim ter um nome dentro do país, entendeu? Então, se eu não juntasse todos esses leques ali, eu ia ter mais dificuldade ainda, que é o que a maioria tem. Eu falo muito isso, você quer ser professor, você quer viver do jiu-jitsu, você tem que lutar. Eu não falei que tem que lutar os campeonatos grandes. Claro. Eu não falei que você tem que lutar tudo. Mas você tem que estar, pelo menos, treinando e lutar algumas coisas para os seus alunos ver, porque isso vai te ajudar muito. Mas tu está sempre competindo, né? Sempre te vejo as competições, né? É porque eu falo para o seguinte, eu já cheguei num ponto que eu gostava muito de lutar com a garotada, que eu achava que eu acho ainda, que eu tenho muita gasolina para queimar ainda, porque eu sou um cara com Master 2, 37 anos, nunca operei na vida, nunca tive lesão grave, cuidei muito da minha saúde, tenho uma condição física muito boa para desporto, eu aproveito isso ao meu favor. Então, só que como eu estou gerenciando meus negócios, eu não consigo muito ficar na parte de treinar 15 treinos por semana, que eu gosto,
fazer o meu recovery como tem que ser. Então, como o meu negócio está na fase de crescimento e eu estou no processo de investimento, o que eu faço? Eu estou destinando mais, focado mais nos meus alunos lutarem um pouco mais, que eu já tenho alguns faixa pretas que lutam muito, então já me passaram, entre aspas, assim, né, na parte competitiva, que eu prefiro focar neles. E eu estou lutando só alguns eventos agora que são estratégicos também para a questão de visibilidade. Claro, para estar em atividade, se manter ativo também, né? E também para me manter ativo no cenário competitivo, porque eu gosto de competir, então eu sempre a cada 3 a 4 meses, assim, no mínimo, eu luto alguma coisa para não perder ritmo de competição. Então é bem comum você ver, mesmo, até me perguntaram uma vez por que eu ainda luto alguns eventos pequenos e tudo, que eu falta ganhar um Mundial Pan e brasileiro, os outros eu já consegui fazer. Os principais, da onde eu estou aqui em Portugal, eu ganhei todos. E aí eu tenho que escalar um pouco mais. Então, lutar os eventos menores, às vezes, não é que desmerecendo, não, mas é porque meu foco é coisas maiores. E aí eu acabo lutando para também valorizar o evento, que eu tenho muitos amigos e parceiros, né? Aham. Então, acaba que, querendo ou não, nós professores que têm o nome aqui, querendo ou não, estar no evento, ajuda muito. Claro, prestigia o evento, né? Exatamente. Eu sempre faço questão de, quando eu não posso lutar, eu levo algum faixa preta meu, ou levo meus atletas para estar lutando, porque eu sempre gosto de ter alguns alunos meus no cenário competitivo e estando lá sendo visto, para também ver meu trabalho. Teus alunos precisam começar também, né? Exatamente. Vai começar nos eventos grandes. E também você fortalece a comunidade, né? Porque nem tu falou, Portugal não é grande, né? Exatamente. Eu falo que o mínimo que eu posso fazer é tentar somar com os eventos, Os entendeu? eventos, né? E tu tá sempre nos eventos, eu sempre te vejo nos eventos. Mas em relação à competição, assim, tu vai dar uma diminuída, porque, pô, tu tem, que nem tu falou, dá aula, administra, gestão, tem a questão toda da mídia, que tu trabalha bem focado, né? E daqui a pouco a gente vai ter que entrar nisso, mas tu vai diminuir o ritmo de competição aqui, focar mais tu tá cheio de projeto no Na verdade é o seguinte, eu não vou parar de lutar porque eu acho que é muito importante para os meus atletas estar me vendo ali dentro do treino, sabe? Eu sempre vou treinar forte, gosto de treinar forte a vida toda, sempre não gosto de treinar muito levinho, assim, só lifestyle. Meu lifestyle, porque acaba que o ritmo da minha academia, até os meus alunos novatos, eles já criam aquela cabeça de treinar forte, minha metodologia é uma metodologia de desenvolvimento. Então, os alunos, como vê a gente treinando para competição, eles querem fazer aquilo. Quer fazer aquilo também, né? Então, mas a gente tem mais treino comercial do que treino competitivo. Já teu público maior não é o competidor. Não tem como. Nem mantém a academia. Não tem como. A maioria da competição, na verdade, você acaba ajudando mais a galera do que você tem uma devolutiva financeira. Ali é por amor mesmo. Então, minha academia ela tem 28 treinos por semana, só 5 deles que é de competição. É um por dia. Um por dia competitivo, o resto tudo é treino comercial. Só que os meus treinos comerciais, eu tenho uma metodologia que incentiva a galera, entendeu? Eu nem obrigo ninguém a lutar. Mas acaba que, por exemplo, você tem um evento em Lisboa, que é do lado lá. Aí os meninos tudo quer lutar, porque fala assim, vou lutar o evento que o professor está lutando, os atletas vão estar lutando, vou lutar. Aí acaba juntando muita gente. Cara, aonde que fica a tua academia pra galera saber? Eu estou 3 quilômetros da Torre de Belém, em Linda Velha, você olhando em ponta reta assim, eu estou no Largo da Pirâmide, em Linda Velha. Bem ali, pertinho tem um ginásio lá que chama Solinka. Eu estou 200 metros desse Solinka, bem num largo assim. Minha academia, eu falo com todo mundo, escreveu Bitim Jiu-Jitsu em qualquer lugar, você vai me achar. Eu trabalho com todas as plataformas. Então você escreveu Bitim Jiu-Jitsu ou Bitim Grappling Jiu-Jitsu, meu amigo. Você escreveu o meu nome da minha escola, é o Waze, Maps, Google. Parece em tudo. Eu falei que até no Pinterest, se você procurar, vai ter a fotinha nossa lá. Tu é um profissional do jiu-jitsu, meu, né? 100%. Eu sempre levei o jiu-jitsu como profissão há mais de 10 anos. Eu sempre acreditei que o jiu-jitsu ia ser minha fonte de renda como é hoje, sustenta a minha família, bota comida dentro de casa, é o jiu-jitsu. É tua fonte exclusiva de venda. 100%. De renda, perdão. Eu tenho outros negócios, mas o meu negócio principal, que bota comida dentro de casa há muitos anos, é o jiu-jitsu. É o jiu-jitsu que me dá tudo que eu tenho. E isso começou lá no Brasil, Eu sou lá no Brasil. Lá no Brasil tu já tinha esse objetivo, porque tu é faixa preta do Preguiça, né? Quando você veio pra cá, inclusive você veio pra representar o Preguiça no começo, Isso, né? Exatamente. Como é que foi isso no começo? Eu era professor principal na Academia do Preguiça. Eu dava a maioria das aulas lá. E todo professor... Isso no Brasil, né? No Brasil, lá em Belo Horizonte, na matriz dele. Onde eu fiquei durante muitos anos lá dando aula como professor principal lá. Eu dava muita aula mesmo. Sempre gostei muito de dar aula. Aprendi muito e cresci muito lá. Aí chega um ponto que
principalmente da onde a gente vem, que Belo Horizonte e Rio de Janeiro são os maiores exportadores de atletas, professores do mundo, né? De alta qualidade. Belo Horizonte, cara, o cenário competitivo de Belo Horizonte é um dos maiores. Por exemplo, vai atletas do UFC, de várias outras modalidades, treinar lá na parte de grappling, de chão, de tudo, pela qualidade que BH tem, cara. BH tem mais de 500 academias de jiu-jitsu, cara. Não, BH tem uma comunidade forte. É muito forte o jiu-jitsu. Tem que ver os campeonatos que dá lá. Um campeonato pequeno lá, com o nome normal, tem 1.000 atletas, cara. E tem campeonato antigo, né? Como o Copa Leão Dourado lá, que já tá há milhões de anos lá, né? Quase 40 anos, aí, 30 anos aí. E essa é muito antiga, essa. Muito. E é grande pra caramba. E hoje tá com a estrutura bem bonitona, mas começou com Pra você ter uma ideia, cara, a Liga Brasileira de Jiu-Jitsu, que é de Belo Horizonte, a Liga Brasileira não é a Federação Brasileira, a Confederação Brasileira, a Liga Brasileira de Jiu-Jitsu é mais antiga que a IBJJF. Ah, é? É, porque o mestre Hilton Leão, junto com o mestre João Andrade, mestre Adaí, o mestre Hilton Leão é o nosso faixa vermelha lá de Minas, é mais conceituado e renomado lá, assim. E o mestre João Andrade, que é faixa rajada, e o mestre Adaí também, que é faixa rajada, eles criaram essa liga há 1000 anos atrás, entendeu? Então, A CBJJ... muito antes, é tipo assim... não, a CBJJ tá certa, ela não é tão antiga assim. Mais ou menos, 90 e... Nós 90 e pouco, 90 e poucos. Aí, tipo, a liga foi antes disso. Então, o jiu-jitsu lá em Minas, desde a época do Hilton Leão, antes um pouquinho, o mestre senador, era tipo, jiu-jitsu em Minas começou na década de 40, 50, cara. Então, tipo antigo. É bem na época Gracie mesmo. Tipo assim, tinha lutador do UFC, Strike Force, o Vitor Belfort, na época que ele era aquele auge dele, ele treinava lá em Belo Horizonte, morava lá, entendeu? Pra você ver como é que... Então você vem desse cenário, Isso. você se criou aí. E eu saí dali, o que aconteceu? Quando o Preguiça eu falei com o Preguiça que eu queria ir pra fora, eu cheguei pra ele e falei assim, pô, mestre, eu quero uma oportunidade, mas eu queria levar seu nome, porque eu sou seu aluno, represento você, sou professor na sua escola e nada mais justo do que eu manter o legado vivo. E aí o que aconteceu? Ele foi e falou, vou sondar aqui. Apareceu algumas propostas e a que mais foi interessante foi a de Portugal. Porque o projeto de Portugal era para abrir uma filial com um investidor que ia fazer um projeto diferente e tal. E aí nós fomos para lá. Eu vim para esse projeto, fiquei lá durante 4 anos. Acabou que o processo pandemia, a visão do pessoal que investia, junto com Preguiça, que mudou só para Gracie Barra, e foi juntando, acabou que o projeto não foi muito para frente, eu decidi sair. Porque eu falei, esse projeto talvez vai demorar um pouco mais, e também eu queria fazer uma coisa diferente. Porque como eu comecei lá em 2018 aqui em Portugal, eu acompanhei esse crescimento. Então eu vi que o esporte em 2018 estava um pouco meio assim. Aí quando eu vim para cá em 2018, eu vi umas brechas, eu vi algumas oportunidades, tipo, que eu sempre fui muito do no-gi, eu sempre trouxe muito técnicas diferentes de no-gi, de chave de pé e joelho, e isso estava meio em falta aqui. E aí eu vim para montar minha escola em 2023 com essa ideia, entendeu? Entendi. Porra, legal, Vitinho. Então daí tu sai dali do cenário daquele, quando Preguiça, você veio representar só o time dele aqui, ficou no projeto 4 anos, pô, ficou bastante tempo, hein, cara? Então, o que acontece? Eu fiquei lá no projeto, aprendi muito naquele projeto, somei muito lá também, né? Só que, tipo assim, eu tinha um propósito maior do que o projeto deles. O Preguiça acabou sendo na mesma época que o Preguiça estava definindo que ele ia parar com a FP Team e ia virar Felipe, a primeira academia da Gracie Barra com o nome de atleta. Primeira e única, né? Felipe Preguiça. E aí ele Gracie Barra ia juntar... Foi a primeira academia que a Gracie Barra, ela só coloca nome de localização. E Preguiça, por ter feito uma ascensão e tá ainda no cenário competitivo e ser um dos maiores nomes dentro da Gracie Barra, ele foi, como mérito ali dele, ele tem uma primeira escola Felipe Preguiça, Gracie Barra, Felipe Preguiça. Então, aí ele foi, perguntou e falou comigo, você quer ir para continuar na Gracie Barra, que eu era Gracie Barra junto com ele, que eu sou aluno dele, ele lutava para a Gracie Barra e a gente também, todos os alunos deles. Ou o que você quer fazer? Eu falei, cara, mestre, não, eu tenho um projeto diferente da Gracie Barra, porque a Gracie Barra é uma franquia. A franquia, você tem que seguir o que eles têm eles têm diretrizes. Claro. Porque qualquer franquia, por exemplo, eu vou abrir uma McDonald's, eu não posso fazer do meu jeito. Tem que você tem que seguir o padrão dos caras. E isso que funciona uma franquia. Você tem a franquia porque você tem já um padrão a ser seguido,
você tem um sistema ali a ser seguido, e o mais importante que você tem que entender é se aquilo condiz com o que você quer. Porque senão você vai só... Porque o jiu-jitsu para mim não é dinheiro. Dinheiro para mim do jiu-jitsu é consequência do meu trabalho. E como eu tinha um projeto pessoal de fazer um no-gi para iniciantes, aula de no-gi todo dia, primeira escola abrir todo dia em Portugal, eu queria fazer alguns feitos históricos aqui no país. Então, a franquia, não a Gracie Barra, mas o estilo de franquia não era daquilo que eu queria. Aí, ou seja, não ia conflitar em algum momento. E eu já estava no tempo de ter meu 2º grau, diplomado e tudo, e eu optei por abrir na minha escola com meu nome. E o meu mestre me apoiou na mesma hora. Chegou e falou assim, não, se você precisar, eu estou aqui. Legal isso aí, faz cara. o seu legado, acho que você está fazendo um bom trabalho, você é um cara honesto, trabalhador e tal. E aí ele me apoiou pra caramba, entendeu? E daí, o nome Bitim, como que veio? Bitim, já tinha esse nome? Então, é um apelido que eu ganhei na escola, por meu nome é Herbert. Aham. E aí ficava Herbertinho, que eu sou Herbert Júnior. Aí Herbertinho, um moleque de 10 anos, 12 anos, com o nome de Herbert, um nome Benjamin velho. Button, né? Acaba que isso foi uma coisa que um amigo falou, Herbertinho. Aí na época, eu tenho um parente que era prefeito na cidade, que chamava Vitor. Aí eles achavam que o meu apelido era... Aí o cara me chamou de Bitim, achou que era Vitim. Aí o povo, por causa do prefeito, me chamava de Vitim, aí um falou Bitim, aí pegou Bitim desde a 5ª série e ficou. Porque Herbert, um menino, pô, Herbert não pegava. E o Bitim pegou, porque já era um cara descolado, já Claro. acelerado até no tampa. E acaba que na escola eu tinha um conhecimento, a galera me conhecia muito e o Bitim pegou na hora, cara. Pô, que da hora. Daí tu... Cara, Ou seja, o nome não tinha outro curto. nome pra colocar, né? Cara, eu não me curto. Bitim é uma parada que, tipo assim, é abreviativo do Herbertinho. E acabei achando legal e falei, deixa quieto. Aí mandou bala. Aí quando tu vai abrir a tua, já vem com esse nome. O nome da minha empresa é Bitim Online, cara. Da minha empresa é Bitim Online. Porque eu sou um cara que sou conectado 100% com a mídia social desde sempre, com mídias e tudo que tecnologia é comigo. E o cara que dá aula hoje não tá conectado em mídia? Tá perdido, cara. Tá perdido. É? Hoje em dia, a rede social, ela já virou uma ferramenta obrigatória, não é opcional mais. Não é opcional. Sem rede social hoje, meu amigo, você não consegue alcançar metade do que você... Todo o seu esforço fica metade por água abaixo. E tu tem, na tua academia, assim, tu consegue dizer quantos alunos vieram por rede? 90%. 90%, cara? Até hoje. Né? Hoje é quase 100%. É mesmo? É. Quase 100%. Mas como que essa galera te acha na rede? Eu faço porque acontece, eu não brinco com mídia social, né? A mídia social para mim é uma ferramenta de trabalho. Então eu não tô ali para ficar vendendo histórias tristes, vendendo contos de fadas e muito menos enganando os outros. Não fica tirando foto com carrão. Ostentação. Na Torre de Belém. Falar, eu faço isso, que eu sou o cabo. Pelo amor de Deus. Primeiro que, mesmo que eu fosse um cara rico, que eu não sou, eu não ia ficar fazendo essas coisas. E segundo que não é o meu perfil isso aí, cara. Eu sou um trabalhador, ando com pessoas trabalhadoras e meu perfil é amizade e bater papo. Quem me conhece sabe que eu sou um cara que gosta de estar conectado com pessoas. Só que a rede social hoje, sem rede social hoje, você vai dificultar muito o seu trabalho. Mas muito mesmo. Primeira coisa, chegou aqui agora, você vai entrevistar um cara. Primeira coisa, onde é que você vai? Rede social. Rede social. Não, eu vou... Com certeza. Imediato. Mundo Grappling, rede social. Você tem site violento. Beleza, mas todo mundo vai te procurar na rede social. Depois vai pro site. Meu né? site é o direcionamento. Hoje eu tenho tudo no meu site. Hoje o meu site está lá completo. Minha escola, qualquer um que chega na escola, entra no site. QR Code, site, QR Code, link. Por quê? Porque eu direcionei tudo para mim. Direciona. Antigamente a pessoa buscava no site. Hoje ela já vai na rede social depois que ela vai. A rede social direciona para o site. Tudo você tem que ter por exemplo, o meu YouTube direciona para o site, meu Facebook direciona para o site, meu Instagram direciona para o site. E é no site que o cara faz ali o acabamento, digamos assim, a finalização do processo, né? Eu falo que o site é o direcionamento que, se você fizer um bom trabalho, você vai direcionar o seu curioso, o cliente, quem está entrando, para onde que ele quer ir.
Então, se você não fizer uma boa estrutura de site, não tiver as informações, o cara ficar perdido ali dentro, ele também você está fazendo um trabalho de andar para trás. Então, eu falo que é o seguinte, a mídia social e o Instagram e o WhatsApp Business tem que andar junto. Porque o cara vai te procurar no Instagram. Ele entra no Instagram, já vai ver lá. Porque se você entrar no Instagram na minha escola agora, você chega lá, você vai ver quadro de horários, link para aula experimental, já vai para o meu site, já vê foto da academia, já vê os horários que tem disponível. Porque você tem que estruturar tudo, entendeu? Claro. Tudo tem que estar amarrado. Dá trabalho? Demais. Mas aí depois que você fez tudo amarrado, você ajuda a sua vida e você facilita. Ô Vitinho, e já que pegando o gancho, por que tu escolheu abrir em Oeiras ali, a escola? É Oeiras, né? Primeiro que eu moro ali na região. Então, entra naquele conceito que eu te falei de viver do jiu-jitsu. Se você não conhece pessoas, quem vai treinar com você? Se pessoas não conhecem o trabalho, quem vai treinar com você? Você pode ser uma pedra preciosa, você pode ser o bochecha da vida. Se você não está conectado com pessoas, esquece. Jiu-jitsu, negócio jiu-jitsu é muito mais relacionamento com pessoas do que você tá vendendo algo. O relacionamento com pessoas que vai fazer você vender, o bom relacionamento que vai trazer mais alunos, o bom relacionamento que vai fazer o aluno ficar, e é isso que é muito importante. Oeiras é onde eu moro, aonde que eu conheço pessoas. Que é Oeiras. Oeiras. Porque é o seguinte, a linha que a gente chama de Lisboa e Cascais, no meio é a cidade de Oeiras. A cidade é uma das 5 cidades mais ricas de Portugal. Então eu pensei em várias coisas. Eu pensei, economicamente falando, eu pensei no lugar onde teria muitas pessoas com moradia, porque eu consegui alcançar meu público principal, que é homens de 24 a 50 anos, que esse é meu público principal. Eu também estava procurando um lugar que seria arejado e com luz natural, porque eu acho que isso para mim é muito importante. Com o jiu-jitsu é muito essa coisa lifestyle, qualidade de vida, saúde. Então você tem a luz do sol ali, a pessoa está treinando, vendo a rua, ou está sentindo a rua, ou sentindo que ele está livre, e isso já dá uma qualidade melhor de treino ali, entendeu? Você está numa cave escura ali e tal, não sei o quê. Você tá ali fechadinho. É diferente. É diferente, entendeu? Então eu queria essa proposta. Eu já sabia que isso ia ser um pouco mais caro, mas eu tinha muita certeza que isso era uma proposta que condizia com o meu estilo de vida. E também eu queria estar conectado a uma escola que me representasse como estilo de vida. Eu não queria abrir um negócio diferente de quem eu sou. Então eu queria um modelo de negócio do meu estilo, que é alegria pra caramba, a gente tá conectado com muitas pessoas e tá uma comunidade ali criando um vínculo uns com os outros, porque o lema da minha escola é uns pelos outros. E ali em Oeiras... eu sabia como é o lema? Uns pelos outros. É o lema da minha escola. E com isso, a gente conseguiu, dentro de Oeiras, trabalhar um público que pegasse tanto Lisboa e Cascais, porque eu estou no meio do caminho. Então ali era um ponto estratégico para mim. Ô Vitinho, tu não fala academia, tu fala como? Chama escola. É porque academia é uma coisa e escola é outra. Como que tu chegou a ter essa escola, então, assim, digamos assim, então... É porque que acontece? Então, a tua escola hoje tá grande, tal, tá com renome, tá conhecida, a escola é conhecida. Como é que tu chegou no patamar que você tá hoje, assim? Então, primeiro passo, eu trabalhei muito a minha imagem pessoal. Então, o que acontece? Quando eu decidi ser faixa preta, porque tem duas coisas, você ter a faixa preta, você ser um atleta faixa preta, e você decidiu ser um faixa preta na vida, que é o mais difícil. Então, ser um faixa preta na vida, você tem que ser exemplo da hora que você acorda, da hora que você dorme. Então, você tem que ser faixa preta dentro de casa, você tem que ser faixa preta na rua. Isso é dar trabalho, tá? Porque você tem que mudar seu estilo de vida. Então, você tem que ser faixa preta com sua esposa, com seus filhos, com a sua mulher, com seu parente, com os seus amigos, com todo mundo. Então, ser faixa preta só dentro do tatame é fácil. Eu falo que é tipo ser bonzinho dentro da igreja, né? Dentro da igreja ali só tem gente honesta. Aquela uma hora ali, todo mundo, oh, Deus, maravilha e tudo. É igual no tatame. Você ser um bom faixa preta dentro do tatame, respeitado, é legal. E de fora do tatame? Você tá dando exemplo? Então eu decidi isso pra mim. Aí quando eu decidi isso, eu investi muito na minha imagem pessoal. Por quê? Porque eu pensava em abrir uma escola, eu falei assim, a minha imagem que vai chamar aluno, não é o nome da escola só, porque quem tá na frente dessa escola que chama os alunos. Então eu pensei assim, eu tenho que competir? Vai me ajudar a trazer aluno? Vai. Eu queria competir tudo. Eu competia todos os eventos aqui em Portugal. Eu comunicava com muitas pessoas. Então eu trabalhei isso tudo antes de abrir meu negócio. Quando eu abri meu negócio, eu investi muito em mídia social. Então eu fazia muito post, mostrava o processo do meu crescimento. Mostro ainda, né?
Eu estou sempre em processo de crescimento na minha escola, está sempre passando em obra, vamos entrar em obra de novo, acabamos uma obra agora. Eu vi que vocês estavam fazendo umas reformas lá. Então a mudança é constante lá, né? Porque esse é um dos estratégias que eu uso para ter uma academia de sucesso. Por exemplo, eu consegui ter uma academia de zero a grande, que é uma academia que, igual vocês falam aí, eu fico lisonjeado que até os outros professores vêm falando que minha academia hoje é uma academia referência de grappling aqui em Portugal, pela essência que eu levo do jiu-jitsu, eu levo o trabalho a sério e tudo, e eu faço a divisão academia e escola, né? Academia para mim é diferente de escola de jiu-jitsu, né? Onde você tem metodologia de ensino, um método de graduação, uma forma de crescimento de carreira para os seus alunos, um objetivo diferente, tanto competitivo como lifestyle. Você saber diferenciar o que é treino competitivo do treino comercial, do treino privado. Você tem uma estrutura mais montada que direciona o crescimento do seu aluno a desenvolver dentro do esporte, isso é uma escola. Então ele está indo ali para aprender, desenvolver, crescer e se tornar alguma coisa. Então toda escola que tem esse modelo é considerada escola. A academia é o cara que dá aula de jiu-jitsu. O cara chega lá, faz o treino dele, aquele lifestyle, então não tem nem a recepção, é mais o estilo underground mesmo, né? Aquele estilão ali. Mas ainda existe assim? Ainda? Muito, mas a maioria é assim. A maioria, principalmente aqui em Portugal. Muito. Ainda tem essas cavernosas assim. Não, assim. Sabe por quê? Porque esse é o começo de todo mundo. Só que se o cara não pensar grande, ele fica ali parado. Mas hoje em dia, eu acho que até começar assim, só se o cara não tiver... ou seja, depende da condição de cada um, né? Como o cara for abrir a academia, né? Mas por mais humilde que vá começar, hoje em dia dá pra começar sem ter uma recepçãozinha. Mas aí que tá, isso não é questão financeira. Isso é questão estrutural de estratégia para negócio. Pois é, tu já tem que pensar nesse... Tu não pode abrir, eu vou montar só o tatame. Mas é isso que eu falo que é o Você tem que pensar o vestiário, como é que vai ser o vestiário, Exato. a galera tem que ter o mínimo de Olha conforto. Só, eu pensei que é o seguinte, por que minha academia vem cresceu muito rápido, se tornou referência? Porque é o seguinte, eu já dava aula antes, então eu já tinha um nome de muitos anos, né? E tinha um nome respeitado aqui em Portugal. Você já tinha um know-how ali, já era conhecido. Eu tô com os principais títulos aqui em Portugal, querendo ou não, eu não posso ficar me comparando com um cara que está lá nos Estados Unidos. Eu não posso me comparar com o cara que está em Londres. Eu não posso me comparar com o cara que está em Espanha. Eu estou em Portugal. Eu vou trazer meu público de Portugal. O cenário que o Portugal está olhando é Portugal. Então eu vejo que é o seguinte, como eu vou ser um dos melhores em Portugal? O que eu faço para me diferenciar? O que eu preciso trabalhar a mais, investir e fazer o diferencial? Foi isso que eu pensei. E eu trabalhei exatamente nisso. E tanto que deu certo. Então toda a minha estratégia deu certo, por quê? Porque eu foquei no desenvolvimento da minha escola. Não foquei na minha imagem, que o Bitinho tem que aparecer, que o Bitinho... Eu tô cada dia que passa mais saindo da imagem, colocando a imagem dos meus alunos. Eu cheguei com o meu nome porque meu nome estava mais pesado que o deles. Hoje eu estou focando nos alunos, nos meninos que são meus faixa pretas para eles crescerem. Então nos próximos campeonatos, você vai ver que eu estou começando a desenvolver mais, os professores da minha escola estão aparecendo mais. Eu vou fazendo um processo que agora isso também está no meu estratégia de marketing também, que eu tenho uma equipe de marketing por trás da minha escola. Eu não trabalho só com o que eu acho, eu estudei muito e quem está comigo na minha equipe toda de filmagem, de marketing, de edição, eu tenho 2 editores, eu tenho pessoal de filmagem, eu tenho pessoal que faz só foto, só vídeo, eu tenho uma equipe mais formada ali. Tem uma galera legal, tem uma estrutura por trás. Estrutura, por quê? Porque eu sempre investi nisso, que foi o que me dava, era onde que eu conseguia mostrar meu trabalho. Não é a mídia que me ajuda a chegar, é o meu trabalho em conjunto com o processo de mídia de divulgação. A minha mídia é só para mostrar o que eu faço. Ela não é para falar assim, estamos querendo, não, estamos fazendo. Conseguimos, é assim que trabalhamos. O desenvolvimento é dessa forma. Então eu mostro o resultado, que é o que todo mundo quer. E deixa eu te falar uma coisa, o que você indica para a escola de jiu-jitsu em Portugal crescer, assim, para as escolas crescerem? O que você diria? Primeira coisa, o professor ser bom comunicador. Primeiro passo. Antes de ser bom de jiu-jitsu, sim. Porque tem muita academia. Você já viu academia que o cara é ruim de jiu-jitsu, nunca lutou e tá cheia? Já. Porque o cara é bom comunicador. Então a comunicação... Nossa, já vi. Não, mas você vai ver muito e vai ver o resto da vida. Eu falo que é o seguinte, sabe por que o cara bom não tem sucesso? Porque ele não tá fazendo o que o cara ruim tá fazendo. Entendeu? Entendi. Tem um tanto de mediano tendo sucesso, ganhando dinheiro com jiu-jitsu, porque a galera que é boa não faz o que o cara... O cara que ele sabe que ele não é bom de jiu-jitsu, ele fala, pô, eu não sou um cara duro. Eu não sou o melhor de todos. Eu não sou um cara competitivo. Eu sei ali o basicão bem feito, mas...
estruturalmente eu vou deixar impecável, vou trabalhar, vou tratar todo mundo bem, vou tratar isso aqui como um bom negócio, vou ser limpinho, vou ser tudo tal. Então o primeiro passo é ser bom comunicador. Segundo passo é entender a filosofia do jiu-jitsu a sério e levar ela a sério. Hierarquia, método de ensino, saber para onde que você está indo, ter uma direção, entendeu? Depois disso, você tem que ser também uma pessoa que está vinculado no meio do jiu-jitsu. Claro. E a metodologia é fundamental dentro. Hoje não tem como trabalhar sem a metodologia. Para você ter uma consolidada de crescimento sem metodologia, é aquele filme do país Alice nos Países das Maravilhas. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é destino. Então, se você está treinando seu aluno para quê? Tá, isso que você está ensinando vai levar ele para onde? Tá. E ele também tem que saber e sentir isso, né? É, porque é o seguinte, vamos supor, eu vou lá e não tem metodologia. Aí eu chego lá e falo assim, hoje eu vou ensinar armlock. Amanhã eu vou ensinar raspagem. Aí depois da manhã eu vou ensinar queda. Aí depois eu vou voltar para meia guarda. Aí eu vou... Você tem que ter uma metodologia. Mas por quê? Né? Por que eu vou... Para onde que você está indo? Então, isso aqui, eu estou aprendendo para quê? Mas por quê? Eu falo que um bom professor, se você não tem metodologia, divide em 3 etapas, tá? Uma semana queda, uma semana passagem, uma semana guarda. Foca numa técnica e faz variação dela. Pronto. Já te dou uma dica preciosa aí para você desenvolver. Isso é o básico, né, Vitinho? Básico. Aí depois disso tudo, você tem uma estrutura de aula, tá? É o que todo mundo peca, que é o básico. Estrutura de aula é a coisa que mais perde aluno na escola. Chega lá, a aula começa às 7. 7 horas não começou a aula. Já perdeu, já está com 10% a menos de retenção de aluno. Pontualidade é número 1. Segundo, tem que ter sistema de aula. Por exemplo, sua aula começa com o quê? Aquecimento. Ok. Quanto tempo de aquecimento e que tipo de aquecimento? Segundo, você vai ensinar o quê? Quanto tempo de ensino e quanto tempo de prática? Porque senão você se perde no horário. É quanto tempo de aula? Você tem que fazer uma estrutura de aula. Tem que ter tudo cadenciado ali. O básico, eu falo que é o seguinte, eu vou falar assim... eu sempre fiz 10 minutos de aquecimento. Olha só, eu falo que é o seguinte, já que você pegou nesse assunto, vamos fazer aqui, ó. Bom corte para vocês aqui agora, como você estruturar uma aula de jiu-jitsu para você que está começando agora. Primeiro passo. Primeiro passo, manda. Você tem que estruturar uma aula com aquecimento, um aquecimento de 8 a 12 minutos. Não pode passar disso, ok? Por quê? Porque você está ensinando jiu-jitsu. Aquecimento passou de 12 minutos, esse aluno seu não está ali para ficar fazendo física. É preparação física. Senão ele vai fazer preparação física, beleza? Nós vamos falar uma aula de 1 hora. 12 minutos, ok? Depois desses 12 minutos, você vai passar uma parte técnica. Depois você vai pôr a prática. Você pode pôr a prática de rolas ou específicos, ok? Depois disso, você pode ver qual que é a sua estrutura de aula. Se a sua aula é mais técnica, você dá mais uma técnica e depois faz mais específicos dessa técnica e depois você deixa o finalzinho para os caras fazerem um rolo que for. Se sua academia for um pouco mais voltada para a competição, elimina essa técnica 2 e faz os rolos depois. Então você tem um modelo de aula ali que você consegue estruturar. Depois disso, a segunda dica é fazer a divisão que eu falei anteriormente. Foca em cada semana uma coisa. Claro. Eu tenho uma metodologia própria que não tem nada a ver com isso. Entende? Porque eu tenho um processo de evolução. O que ele precisa para branca, o que ele precisa para azul, o que ele precisa para roxo, o que precisa para marrom, o que precisa para preta. Dentro disso, quais são as bases que ele precisa para primeiro grau de branco, primeiro grau de segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Eu tenho uma estrutura voltada para o cara se desenvolver ali dentro. Eu não faço exame de faixa, não tem nada disso. Tudo lá na minha escola tem uma metodologia de ficha de presença, que o cara anota, que o cara tem, eu tenho aplicativo, tem sistema. Pois é, eu ia até te perguntar isso aí. Como que é o sistema teu de graduação? Você não faz uma graduação uma vez por ano, 2 vezes por ano? Não, eu tenho variadas. Normalmente são 3 graduações por ano, 3 a 4, por causa do Mas tempo. é anunciada essa graduação? Sempre. Tudo na minha escola é com comunicação. Então, eu tenho uma comunicação direta com meus alunos via aplicativo, grupo de WhatsApp e grupo de Instagram. Eu tenho sempre os 3. Por quê? Como que eu insiro meus alunos no jiu-jitsu atual? Instagram. Não tem que ficar falando para eles quem que é Roger Gracie. Eu vou lá e mando um link. Quem que é esse cara? O outro aluno que já é faixa roxa. Você não conhece o Roger Gracie? Eu só dou a isca. Então, Entendi. A comunidade faz o trabalho. Que é essa a função dos caras coloridas, ensinar para os brancas como é que eu acesso, e quando eles não conseguem, os pretas vêm, quando os pretas não vêm, eu tenho que me virar, entendeu? Entendi. E aí, essa que eu faço a forma de comunicação ali direta. Então, hoje eu tenho na minha escola um aplicativo, que é um sistema que gerencia toda a minha escola. Esse sistema eu uso ele para fazer desafios,
metodologia tá ali, as imagens que eu tô ali que eu tenho de comunicação, eu tenho uma rede social interna dentro da minha escola. Pô, Bem legal, avançada. cara, isso aí. Eu tenho Mas deixa eu te falar uma coisa, por exemplo, por esse aplicativo tu controla presença, tu controla pagamento, vendas, fluxo de gráfico de presença, gráfico de desafio, eu consigo falar com o meu aluno, mandar mensagem, colocar desafio para ele, por exemplo, ele quer fazer tantos treinos, eu falo, quem fizer tantos treinos ganha uma camisa, tá lá, e pumba, aparece lá, ganhou um prêmio e tal. Fica um merchanzinho ali trabalhando, tudo. Por exemplo, legal isso aí, cara. eu chego e peça o meu celular aí. Olha só, eu chego aqui, ó. E chego aqui por exemplo, chego aqui na minha aplicação e, por exemplo, já tem aqui o modelo de uma técnica da semana. Aí o cara chega, tem a comunicação do plano que está em promoção, tem a comunicação das camisas que chegaram, tem a comunicação da metodologia que está aqui, salvo aqui para eles. Isso é o aplicativo. Tudo no meu aplicativo. Aí o cliente vem aqui, quer ver quantas aulas que ele fez. Ele vem aqui, clica, como que é o gráfico dele evolutivo naquele mês, naquele ano. Eu tenho tudo aqui. E o cara sabe, por exemplo, quando que ele vai pegar a faixa? Sabe por quê? Mais ou menos ele sabe, porque eu deixo ele saber 90%. Porque como assim? Eu trabalho com grau por presença. Então, eu tenho uma metodologia que ela é voltada para desenvolver o aluno de acordo com a presença dele. Então, por exemplo, frequentou a aula no mínimo 3 vezes por semana, fez o meu livro de metodologia 2 vezes, você já sabe o básico para a faixa azul. Isso demora mais ou menos quanto tempo, Bitinho? De 10 a 13 meses. E aí o cara tá habilitado a mudar de faixa. Só que aí é o seguinte, faixa branca, eu tenho o número de presenças que ele ganha o primeiro grau. Aí chegou nessa aí, ele concluiu essa aula, ganha o grau na hora. É na hora. Aí ele concluiu o 4º grau. Ele está apto a pegar a faixa preta e vai ser avaliado pelos professores se na próxima graduação ele vai pegar essa faixa ou não. Então, isso que eu tô falando, ele se habilita, ele atingiu ali todos os requisitos, ele tá habilitado para... Isso, eu deixo 90% na mão do aluno. Ó, quanto mais você treinar, você vai pegar a faixa mais rápido? O jiu-jitsu, a evolução do jiu-jitsu não é anos de treino, é horas de tatame, entendeu? Eu tenho alunos meus lá que, por exemplo, faixa, vou dar um exemplo, tá até aqui no estúdio o Fred, que é um dos meus atletas, eu vou dar um exemplo dele. Ele pegou a faixa azul. A faixa azul são 60 aulas para pegar o primeiro grau. Ele faz 15 treinos por semana. Ele vai pegar mais rápido? Claro que vai. Só que o que aconteceu? Ele concluiu o 4º grau e veio a graduação. Só que ele não preenche o requisito básico, porque os requisitos são tempo mínimo de faixa, a azul é 2 anos. Então ele pode ganhar o que for, só se ele ganhar o mundial que ele vai trocar de faixa antes do tempo. Ele tem que completar todos os graus da faixa, tem que ter nível técnico suficiente para troca de faixa, conduta e postura dentro e fora do tatame. Claro. E quanto mais a faixa é maior a exigência. Por exemplo, o cara marrom para pegar preta. Eu já tive faixa marrom meu que treinou comigo 3 anos e meio para pegar preto. Por quê? Porque ele teve tempo de faixa, ele tinha técnica, tinha estrutura, mas faltava aquele feeling, porque para pegar a faixa preta você tem que levar o legado. Aí ele adaptou isso, entendeu como é que é a minha estrutura, e aí agora nessa última graduação eu graduei 2 pretas. Pô, legal, cara. Entendeu? Legal. Porque eles me representam agora. Entendi. E o cara se habilita, né? O cara, ele fica, que nem você falou, ganhou o 4º grau, seguiu todos os pré-requisitos, ele tá habilitado a ser avaliado na Como, graduação. por exemplo, teve aluno Não quer dizer que ele já vai receber. Não, quer dizer, por exemplo, teve aluno que estava com 4º grau e não foi graduado nessa última graduação. Que falta um detalhe. Mas ele participou e não passou? Exatamente, porque é o seguinte, minha graduação não é paga. Nenhum aluno já paga mensalidade ou não. Eu não concordo. Não acho errado cobrar graduação, tá? Só que eu não concordo. Então eu não uso isso na minha escola, mas eu não julgo quem cobra. Eu acho que é uma coisa que cada um é particular de cada um. Como eu tenho uma estrutura que eu faço por meritocracia, então a pessoa, ninguém sabe quem vai trocar de faixa, a não ser os professores da minha escola. Por quê? Além disso tudo, vamos supor, chegou no final da 4º grau. Eu vou lá e habilito todo mundo que vai pegar as faixas. Mando para os professores. Tem que ter maioria. Se os meus professores votar contra, eu não avanço. Ah, entendi. Não só eu, não. Eu não desonro quem dá aula. Quem está ali na frente dos meus professores principais, ele tem voz tanto junto igual comigo. Por isso que eu falo que eu não converso com ninguém de cima para baixo e nem de baixo para cima. Todo mundo que for conversar comigo é olho no olho.
Se alguém crescer para cima de mim, eu vou sair de perto. E se alguém se sentir rebaixado para cima de mim, eu vou me consertar. Porque ninguém na vida precisa crescer em cima de ninguém. Eu acho que todo mundo tem que falar de igual para igual, independente da classe social, independente da escolaridade, independente da forma que fala. Todo mundo é de igual. Concordo 100%. E os meus professores da minha escola têm autoridade dentro do tatame e fora do tatame, tanto quanto eu. Então, quando um professor meu está dentro da aula, dando a aula, e eu entro no tatame, não sou eu que sou autoridade ali dentro, é ele. Ele pode ser faixa marrom, que na minha escola tem professor principal faixa marrom. Que a partir da marrom, para mim, já é professor. Que a faixa marrom para mim é só o estágio da preta. Quem tá fazendo isso diferente, tá fazendo errado. Eu comecei a dar aula por acaso na marrom. Eu comecei na roxa, cara. Comecei na marrom. Na minha época, na roxa já era instrutor. Já, bem nos primórdios, azul já dava aula, porque não tinha tanto. Na minha época não tinha faixa roxa suficiente. Por exemplo, quando não tinha tanto azul, não tinha outros, os azul já dava aula. Depois, quando começou... A minha cidade natal, pra você ter uma ideia, a minha cidade natal, Nova Lima, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, só existia uma academia de jiu-jitsu na cidade e só tinha um faixa preta que era o meu primeiro professor. E foi assim durante muitos anos. Ele que abriu o cenário do jiu-jitsu lá na cidade, na região, né, Nova Lima, Raposa, não BH, mas assim na metropolitana, que ele ia em BH, buscava e trazia pra gente. Só dele formado preta, se eu não me engano, tem quase 30, cara. E já deve, tipo assim, umas 20 ou mais escolas na minha cidade, ou mais. E vai a cada dia que passa a ter mais, porque está crescendo muito. Eu acho que quanto mais escola e quanto mais gente praticar jiu-jitsu, mais a comunidade cresce e mais as pessoas melhoram na vida, né? Isso é verdade. Agora, aproveitando que a gente está aqui, tá rolando um evento ali lá embaixo, ali, ó. Eu queria que tu me falasse dos campeonatos de jiu-jitsu aqui em Portugal. Qual que é a tua visão dos campeonatos? O que tu acha? Então, cara, os campeonatos, agora está tendo mais campeonatos. Eu acho que isso é o melhor ponto para principalmente os atletas e os professores prestarem atenção. Então, você professor, atleta, escuta o que eu vou falar aqui agora, porque isso pode melhorar para vocês e para o cenário do jiu-jitsu. Quanto mais vocês entenderem que vocês fortalecendo os campeonatos, ajudando a comunidade de jiu-jitsu, você cresce, o seu jiu-jitsu. Quanto mais pessoas ao seu redor sabem do jiu-jitsu, mais pessoas vão querer treinar jiu-jitsu. Então, o cenário competitivo em Portugal, ele vem crescendo muito. E como ele vem crescendo muito, vocês, professores e atletas, precisam fazer um esforcinho para estar na competição. Então, professor, comece a treinar e lutar alguns eventos, porque você é referência dentro da sua escola. Se você não quer lutar e simplesmente não quer participar de competição, tenha pelo menos um mais graduado representando você nas competições. Sabe por quê? Porque se você quer competição relevante dentro do país, tem que valorizar pequenas primeiro. Se você não valorizar as pequenas competições, como que vai vir evento grande para cá? Exemplo, janeiro, vamos ter o europeu novamente aqui em Portugal, beleza? Vamos ver quantas pessoas vão estar lá lutando. Eu tô fazendo um esforço agora, para esse campeonato. Então não é deixar para dezembro para ver quem vai lutar. Já começa a instigar o pessoal agora. Então, professores, um evento em Portugal, os pequenos eventos que vão somar para os seus alunos poder lutar grandes eventos. Então, vamos fazer um esforcinho para vocês estarem competindo. Sabe por quê? Porque eu acompanho os eventos de Portugal. A maioria dos eventos, eles me procuram, eu conheço a galera e te falo com maestria. A galera não está ganhando dinheiro com isso. Não está. A galera tá ali movimentando essa parada ali, o que sobra ali paga tudo, se der um erro é prejuízo, entendeu? E eles fazem por amor ao esporte porque acredita que vai crescer. Então você vê que hoje aqui tá rolando Guerreiros Templários, daqui a pouco vocês vão começar a ver lutas ali e tudo, e eu te falo com maestria, valorizem os eventos. Se você não vai lutar, vai lá ver, vai prestigiar o evento, vai somar com isso, porque isso retorna para vocês. E isso ajuda muito essa academia a crescer. Então, o cenário do jiu-jitsu em Portugal competitivo vem crescendo muito, mas está precisando melhorar de número de competidores. Tem muita gente competindo, mas acaba que fica muito longe, aí fica muito ali, aí fica muito assado. Pessoal, jiu-jitsu não é esporte barato, não. Não é, e na verdade, assim, quando você fala de competidor, é verdade, porque, por exemplo, um evento, uma estrutura dessa aqui hoje, acho que deu 150 atletas, né? Olha aí. E
E assim, teve eventos anteriores que você viu 60 atletas, uma dificuldade muito grande para fechar pelo menos 100 atletas, né? Não, entendeu? Então eu falo que, tipo assim, e também acho que, agora vamos falar um pouquinho do meu lado, né? Porque eu tô do outro lado também como competidor. Eu acho que os eventos também pecam um pouquinho na comunicação, sabe? Eu acho que eles investem muito pouco na mídia, porque a mídia ajuda, é a força para você chegar no alcance maior. Então eles fazem os eventos com bastante tempo de antecedência e tudo, mas eles não fazem, por exemplo, tem evento que não chega para mim. Tem evento que as pessoas não mandam convite para minha escola. Se você não tem um gráfico, se você vai montar um evento aqui em Portugal e não tem gráfico de todas as academias para você mandar um convite, ou ir lá visitar eles, ou ter algum representante para trabalhar uma mídia ali em cima disso, é difícil. Não, isso aí eu concordo contigo também, porque a galera assim, meio que esquece de, por exemplo, de ir lá na academia do professor, de deixar um cartaz, de entrar em contato com o professor, E não só isso, que olha só, eu falo que, pessoal, você vai fazer um evento daqui 2 meses. Vai nos últimos 6 meses de todos os eventos, divulgar seu evento, cara. Eu não vejo isso aqui, ó, Guerreiro Templário, tá rolando. Cadê os próximos eventos estando aqui? Exato. Não tem nenhum representante do próximo evento pra chamar sardinha. Você quer ver uma Pra coisa? aproveitar o gancho, cara. Você quer ver uma coisa? Eu fui num evento, eu organizei um seminário com Marola. E eu fui em outros seminários para divulgar o seminário do Marola. Exatamente. Participei, fui lá, paguei. Claro, tem que investir. Chamei 2, 3, 4, vamos lá naquele seminário que vai ter tal lugar, tal. Cheguei lá, ó, dia tal, vai ter o nosso. Pedi pro professor lá da academia e eu não vejo que a galera não faz isso. E isso pra mim é o mínimo. É o mínimo, exatamente o que eu ia falar. Isso Isso não é o mínimo, máximo. porque eu não posso esperar. Como que eu posso esperar que as pessoas Não, saibam? olha só, o cara, por exemplo... Aí eu anunciei lá na minha rede social e pronto, acabou. Tá entendendo? Cadê o cara que chega aqui, ó? Por exemplo, isso aí você vai ver daqui a um tempo. Ô, Vitinho, chega mais, tu tá um pouco... Não, tu tá longe ali um pouquinho, pra tu não... Eu tô mais longe que você. Porque tu puxa o balão um tu pouco. faz tua minha mesa, mas tu faz tua mesa pra cá, só que boa. E tu ficou longe. Eu tenho que puxar... Ah, não, tá certo, é pra você mesmo. Tá, tá bom. Aí, ó. Aqui é assim mesmo, galera, a gente vai se organizando aqui. Não, porque tu tava ficando escondido ali, ó. E eu tô Boa. olhando o Betinho aqui, ele tava escondendo um pouco o braço lá. Mas vai lá, manda bala aí, o que você fala pra mim? Tava falando que a gente tava falando que isso é o mínimo que o cara tem que fazer, Exatamente, porque olha só, vamos supor, eu tô no evento aqui, ó, tá cheio de gente aqui na arquibancada. Cadê o cara do outro evento distribuindo panfleto? Ó, é verdade, cara. Isso aí, você pega o seu Caramba. faixa branca ali que vai competir e fala com ele, ó, pô, vou te dar uma camisa aqui e distribui os panfletos pra nós. Pô, Vai com a camisa do evento já, né? Claro, pô. tá entendendo? Então eu falo que os caras pecam no básico, cara, pecam no básico. Então, eu falo... Ou seja, campeonato tem bastante, tem tido bastante campeonato, Vou né? falar uma coisa que, tipo assim, não é fazendo o extraordinário que você vai ter um resultado bom. Para ter resultado bom, faz o básico bem feito com constância. Acabou. Básico bem feito e constância. Com o passar do tempo vai dar resultado. Ponto final. Não, com Ponto final. certeza. O cara fazer isso aí que você falou, não tem nem mais o que acrescentar. Agora deixa eu te falar, aproveitando aqui, Betinho, o que tu fala do cenário da arbitragem hoje, dos eventos? Cara, hoje... Assim, deixa eu refazer a pergunta assim, o que você acha do cenário, como que você vê hoje o cenário da arbitragem? Hoje, depois aqui em que... Portugal. Portugal, né? Depois que começou a ter mais eventos em Portugal e dos últimos eventos passados ter muito problema com a arbitragem, hoje nós temos um dos maiores árbitros do mundo aqui em Portugal, que é o Marola, e tem uma equipe muito grande de arbitragem. Depois que o Marola veio profissionalizando a parte de arbitragem, que era uma coisa que pecava muito aqui, por falta de mão de obra mesmo e falta de liderança de alguém acreditar num projeto, investir no projeto, para daqui a um tempo ele começar a ganhar um retorno. Porque eu acho que o Marola está no iniciação dele investir muito ainda, sabe? E ele faz os cursos, ele dá curso, ele é árbitro internacional da BJJF, de mundiais grandes, de vários outros eventos, a DCC e aí por diante. Depois que ele chegou aqui, focado nessa área de arbitragem, nós estamos tendo uma crescente evolução. Por quê? Porque no começo não tem como ele montar uma equipe de imediato e dar tudo certo. Claro. Então ele vem desenvolvendo isso durante esse período. Hoje ele tem uma consolidada arbitragem, que tem uma equipe já montada, que já trabalha junto há mais tempo, que conversa a mesma linguagem,
que já está fazendo reciclagem obrigatória com ele todo evento. Então, isso está fazendo a arbitragem de Portugal profissionalizar cada vez mais. E cada tempo que nós estamos passando, estamos profissionalizando e melhorando essa área, com muito crescimento. Mas antigamente era muito complicado, viu? Mas por falta de mão de obra. E depois que ele veio assumindo isso, você vê que a maioria dos eventos contrata ele, a equipe dele, e aí você tem o quê? Você tem uma constante evolução de erros e acertos. Diminui o erro, diminui até um dia, porque perfeição não tem como. Tá, mas minimizou bastante a questão Melhorou de absurdamente. Nos últimos 3 anos, então, 2 anos para cá, foi uma mudança assim. Eu acho que nos próximos 2 anos, ou por aí, vai ser uma referência muito importante aí no cenário europeu. Mas sabe o que faz muito... Por exemplo, o seminário que eu fiz com o Marola, e ele teve um outro seminário também, o seminário foi dividido em técnica, o Marola é uma enciclopédia do jiu-jitsu. Não, 6º grau, cara, ele sabe muito jiu-jitsu. E a outra parte, foram 2 horas de seminário, e a segunda hora do seminário foi de regra. Aí. Por quê? Pro praticante, pro preta, pro professor, e não foi, vale isso, não. Era destrinchando a situação, ó, acontece isso e explicando pro competidor que estava ali, pro professor, qual que é a leitura que deve ser feita, como é que é analisado, explicando como é que a pessoa também, às vezes, por exemplo, o cara tá lutando, o árbitro fala, parou, ele tem que parar e esperar, né? Ele para, solta a pegada, se senta, se levanta. Eu acho que é o seguinte... O cara às vezes não sabe como se comportar também durante a luta. Mas aí que tá, eu falo que esse é uma das coisas que o professor tem que ficar responsável. Exatamente, tem muita professor que não sabe. Se o professor não sabe muito bem a regra, ele tem que ter alguém na escola dele que sabe muito bem. Por exemplo, eu faço curso de arbitragem todo ano, mesmo não sendo árbitro. A minha pontuação, eu posso ser árbitro internacional, fazer estágio ali e virar árbitro, só que eu não tenho interesse. Porque na minha escola, eu tenho um amigo e parceiro meu que está lá na arbitragem, que é o Lucas, que ele é um cara que refresca tudo pra gente de regra nova. Então, por exemplo, agora vamos ter o campeonato da DCC. Ele é um dos árbitros da DCC, ele vai lá na minha escola, dá um curso pra galera de golpes que são legais e ilegais e repassar essa O Lucas, o que tá sempre com a maquinazinha de café nas campeonatos. Ele é o viciado com café, aquele ali. Ele é lá de... Ele é BH preto, também. Ele é preto do Gregório, né? Gregório, exatamente. Conheço. Ele é um excelente árbitro, atleta também, campeão europeu e tudo. É um cara que toda dúvida que eu tenho, por ser meu amigo pessoal e treinar na minha academia também, ele é professor na Gracie Bar, mas a gente amizade é sempre, treina lá também de vez em quando e tal. E ele que refresca isso aí pra gente. Então, eu tô sempre um passo na frente da regra. Por exemplo, quando eu não consigo comunicação com ele tudo, eu vou no Marola ali, vou nos caras que eu quero, sabe, sempre repassar pros meus alunos a regra. Tá sempre atualizado. Né? Porque é o seguinte, cara, se você lutar com a regra, você já diminui muito o seu nervosismo de luta, sabe? Você sabe que você precisa raspar com tanto tempo, quanto tempo você demora para raspar. Se você raspou e passou, quantos pontos que você já tá na frente. Então, você entender de regra, você melhora o seu jiu-jitsu. O cara que é competidor, eu já vi muito isso. O competidor nato e o entendido da regra, ele luta com a regra debaixo do braço. Não, mas essa que é a malandragem. Tem aquela questão de amarração, várias questões. O cara, quanto tempo ele sabe que ele pode parar ali? Exato, porque tem todo é igual aquele lá, por exemplo, o cara vai passar uma guarda, né? São 20 segundos que eu posso ficar ali instável. Não é 20 segundos instável. Você não pode ficar ali segurando 20 segundos. Entendeu? Então você tem que entender a regra. Se ficar os 20 segundos vai tomar punição. É 10 segundos ali de estabilidade, mais um tempo hábil ali para movimentação. Então, quando você trabalha nessa regra, por exemplo, eu tenho um dos professores na minha escola, que ele é um cara que, por exemplo, quando ele tá ganhando a luta, ele consegue fazer uma estratégia de, entre aspas, amarração, mas ele não toma punição. Então eu falo que é segurar a posição sem tomar punição. Isso é maestria. Não, claro. Com certeza, entendeu? Com certeza. Então, por exemplo, ele tá numa guarda fechada e faltou 1 minuto e meio. Ele consegue estar ali dentro daquela guarda fechada sem o cara raspar ele e, ao mesmo tempo, sem tomar punição e ele atacando. Então, enquanto, por exemplo, a punição é por falta de combatividade. Né? Isso. O cara não vai ser punido se ele tá atacando. Então ele, por exemplo, ele sabe trabalhar o movimento de ataque e defesa ao ponto de não perder posicionamento e não perder o ponto
e ao mesmo tempo trabalhar dentro da regra. E também o cara não pode ser punido por estar se defendendo também. Imagina que o cara tá ganhando, tá ali na guarda, Não, mas exatamente. e o outro que tá fazendo guarda tá perdendo, mas tá atacando ele constantemente, ele tá se defendendo. Mas aí quando tem movimentação de ataque ou defesa, não importa qual lado... Ninguém vai ser punido por se defender Exatamente. ou ainda mais por atacar. Vai ficar ali na amarração, por exemplo. Você tá com o triângulo encaixado e defendendo ali parado. Você não tá parado, você tá defendendo um triângulo. defendendo. Agora você tá na guarda fechada, o cara ali, você só segurando a calça dele ali, você tá amarrando. Exato, aí tem as características clássicas, né? entendeu? Às vezes o cara tá ali, o cara nem deixa o outro raspar e nem faz nada. Exato. Só travou ali O famoso laje estática. e baixa a cabeça. Tipo, Não, isso não vai pra lá nunca. pô, mas é isso aí. Mas então a gente vê, é que nem você falou. Aí com isso a gente vê a evolução dos atletas, dos praticantes, né? A gente vê a evolução dos professores. E a gente vai tendo um nível melhor de arbitragem mesmo, cara. Eu concordo com o Chico 100%. O Marola deu um upgrade legal na arbitragem mesmo. Não, e não é fácil não, cara. Você montar uma Não equipe é que, fácil. por exemplo, porque primeiro você monta uma equipe de arbitragem, né? Pessoas que querem arbitrar. Aí depois você vai filtrar. E o cara tá ali, ó. Tá ouvindo o grito. Tá Você já viu ele trabalhando? Fácil. Não tô aqui pra puxar sardinha não, viu, galera? Eu só tô aqui pra valorizar o trampo do cara, porque eu... Não é fácil não, Quem cara. me conhece sabe que eu não puxo sardinha de ninguém, velho. Mas o Marola, velho, olha só. Desce ali pra você ver. Ele fica do lado de fora ali o tempo inteiro Tá lá coordenando ele lá. os caras. Não, você pode ver ali. Ele tá ali o tempo inteiro. Ele conversa com o professor, conversa com o árbitro, tá ali, tira dúvida, resolve o problema. Ele faz a função mesmo, cara. Então, ele nem arbitra só pra ficar de stand-by, porque ele fica ali focado Não, e precisa, porque, por exemplo, um professor vai fazer alguma reclamação, alguma coisa, ele dá atenção, ele responde, ele explica, ele olha. Ó, Exato. ó, é assim, E a assado. paciência. Ah, deixa eu ver. Escuta muita coisa, então Ele tem paciência demais. Marola chega ali, conversa com o ele cara. blinda a galera do que tá no meio, para ele absorve muita coisa. Cara, entendeu? é uma coisa, eu tava conversando com ele um dia e uma coisa que ele me falou, uma coisa que é o seguinte, que eu compactuo com a mesma ideia. Ele falou, Bitinho, eu não posso esperar ficar grande para profissionalizar. Eu tenho que não pecar no pequeno. Eu tô num processo de evolução de deixar uma arbitragem 100%. Ele falou, é muito difícil ter uma arbitragem 100% porque são seres humanos que podem cansar, errar e todo mundo é passivo a erro. Claro. Mas o que eu posso fazer de processo de evolução para melhorar o cenário de arbitragem e diminuir a quantidade de erros e as pessoas entenderem um pouco mais de regras, eu vou fazer. Então eu falei, pô, essa é a visão de crescimento, sacou? E você vê o trabalho do cara, velho. O trabalho tá dando lucro, Pô, é cara. fruto, né, cara? Então eu falo, velho, não é aqui puxando sardinha, mas o pessoal que vai fazer evento, é uma opção aí que vocês vão passar menos raiva e vai ter mais respaldo. O cara tem que ter as costas largas. Entendeu? Porque a segunda coisa de competição, cara, é cronograma, velho. Eu acho que aqui ainda precisa melhorar um pouquinho os eventos do cronograma, porque eu vejo que o maior problema de cronograma aqui é a centralização de tarefas nos responsáveis. Os responsáveis, eles acabam não tendo tanta caixa para investir em recursos humanos e tem que a responsabilidade muito nas costas. E acaba gerando o quê? Acaba gerando um atraso, acaba gerando um probleminha ali, porque são muita coisa para uma pessoa só gerir. E uma competição é muito mais do que uma coisa, né, cara? Você tá maluco? Não, é muito mais, né, cara? Vê o Gustavo aí, tá correndo pra lá e pra cá hoje aí. Ah, tá maluco. Mas é isso aí. Eu acho que, cara, obrigado pelo Tamo bate-papo. Tamo junto demais, eu Te acho. liberar pra você poder ir ali. Tá de coach hoje ou vai lutar? Então, eu ia estar até lutando agora, mas eu tive uma lesãozinha boba aí no pé aí. Caí em cima do pé, meu dedo deu uma trincadinha ali de leve, não muito grave. Aí eu vou dar umas 2 semaninhas aí que meu fisioterapeuta mandou dar uma parada. Tentei treinar na quinta pra ver se eu conseguia lutar hoje, mas na hora que eu botava o pé no chão. É porque tu ia lutar aqui, né? Ia estar lutando agora e acabei me lesionou. Até falei com o Gustavo, falei, pô, Gustavo, desculpa aí, cara, mas eu ia vir pra lutar, a gente ia fazer a gravação e depois eu já ia descer pra fazer as lutas, mas infelizmente eu não vou conseguir lutar. Mas tá com a tua rapaziada aí. Então, meus alunos acabaram de focar no ADCC e como a gente veio de uma graduação agora e férias, essa temporada, cara, é sofrida pra gente aqui em Portugal. Julho e agosto. O ADCC vai ser onde agora? Vai ser em Lisboa, por isso. E eu ganhei convite porque eu fui campeão das 3 edições, eu fui campeão das duas últimas, da primeira e da última.
e fui vice na primeira no absoluto. Então eu sou um dos que mais tem títulos do ADCC Open aqui. Entendeu? Só que eu não vou lutar de profissional porque vai muitos alunos meus lutarem. Eu tô querendo levar mais ou menos 30 alunos ali porque até Lisboa é mais fácil pra gente. E nossa escola é uma escola de grappling, então acho que é um do... o foco de vocês lá até o... Nossos próximos... falou que gosta mais do no-gi, né, cara? Minha escola tem 10 treinos no-gi por semana. E vai ter agora mais 2. Então... eu vou focar agora no europeu, no GI e no ADCC, que é o nosso foco principal. Depois vamos lutar os outros eventos menores, que é preparando para o nacional e o europeu em janeiro. Pô, então tu veio só para gravar então? Vim só para gravar aqui, para dar moral mesmo. Obrigado, cara. Obrigado por dar essa moral pro mundo grappling aí, pô. Pô. Eu achei que você ia vir lutar e gravar. Não. Eu vim só para gravar porque eu falo uma coisa que eu carrego para minha vida, que é a minha palavra. Eu prometi para vocês que eu ia estar aqui para gravar com vocês. Eu falei com o Gustavo, porque sempre quando não acontece um imprevisto, eu aviso antes para não deixar ninguém à espera, que eu detesto que alguém fica contando comigo e eu vou lá e piso na bola. Então eu falei com ele antes que eu não ia lutar, eu falei com ele que eu ia fazer um esforço para isso, mas infelizmente eu não consegui. Mas como eu tinha marcado com vocês que eu ia vir aqui, que a gente ia fazer a gravação, a minha palavra mantém-se, porque não é por causa de 180 quilômetros que eu vou deixar de gravar. Cara, muito obrigado. Tamo junto demais. Pela parceria. Vamos gravar mais vezes. Pronto. E vamos fazer alguma coisinha depois focada aí a gente já sabe, né? Mídia social, vamos. E eu sei que você tem bastante projeto nessa área, então a gente vai ter mais conteúdo para estar mostrando. Exatamente. Eu vou abrir só para deixar um gostinho pra galera aí. Pessoal, minha academia tá lá em Linda Velha, Matriz. Por que eu tô falando Matriz? Porque nós vamos abrir algumas filiais aí nesse decorrer de ano aí. Olha aí. A academia tá crescendo bastante. O nosso trabalho ele está sendo não só reconhecido, como está sendo muito aderido e muitas pessoas estão entendendo o movimento que a gente está fazendo dentro do jiu-jitsu em Portugal. E nada mais justo do que nos próximos 6 meses a 8 meses aí vocês vão estar vendo aí as nossas filiais. Não vou divulgar ainda onde vai ser, porque é uma novidade surpresa, mas acompanhe nossas redes sociais da nossa escola, que é Bitim Jiu-Jitsu, ou a minha, bitim.jj. Onde vocês baterem Bitim, vocês vão achar a gente. E deixo aqui também um convite para você que quer fazer uma visita à nossa escola. Fique muito bem à vontade. Basta você ir no nosso site, Bitim Online, marcar uma aula experimental e vai entender um pouquinho do nosso trabalho e vai ser muito bem recebido e bem-vindo lá. Beleza? Querido, obrigado, tá, cara? E eu tô te aguardando lá, hein? Eu tenho que ir lá, pô. Tô te aguardando. Você e o Gustavo já tá lá, ó. Tá na minha caderneta, viu, galera? Esses caras aí, ó. É comigo lá, 10 minutos cada um. Eu não botei muito, não. Não, filho, tem essa não. Promessa é dívida. Então tá bom, Pedro. Vamos dar esforço, valeu? Galera, a gente se vê no próximo episódio. Tamo junto. Valeu.